Na Universidade de São Valentim, um campus renomado pelas suas faculdades de artes e literatura, o professor Augusto Fontes era uma figura quase mítica. Jovem, com pouco mais de 35 anos, e dotado de uma eloquência que hipnotizava, ele se tornará o objeto de adoração de muitas alunas. Não apenas por sua inteligência, mas pela aura misteriosa que carregava e um charme que beirava o perigoso. Augusto era reservado, mas suas aulas de literatura romântica sempre traziam à tona discussões apaixonadas sobre desejo, sacrifício e tragédia. Ele costumava recitar poesias antigas com tal intensidade que fazia o coração de suas alunas bater mais rápido. No entanto, ele era inflexível e nunca se envolvia pessoalmente com ninguém do campus. Entre as estudantes mais dedicadas, havia 5 mulheres cujos destinos se entrelaçariam em uma trama de obsessão e terror. Camila, Luísa, Bianca, Isabela e Lara, e cada uma possuía características distintas, mas todas compartilhavam um sentimento, o desejo ardente de conquistar o professor Augusto. Camila era a mais articulada do grupo. Líder nata, ela sempre se destacava nas discussões em sala e frequentemente permanecia após as aulas para discutir literatura com Augusto. Já Luísa, tímida e introspectiva, expressava sua admiração através de ensaios brilhantes, que muitas vezes arrancavam elogios do professor. Bianca, a esportista, se destacava pela persistência e por tentar impressioná-lo com sua determinação. Isabela era sonhadora, perdida em mundos imaginários, enquanto Lara, com seu charme calculado, sabia manipular os outros para alcançar o que queria. No início, a rivalidade era sutil, de pequenos olhares, competições veladas para se sentar na primeira fila ou ser escolhida para ler em voz alta na aula. Porém, o clima começou a mudar quando Augusto anunciou que organizaria um retiro literário em uma casa afastada na serra para um grupo seleto de alunas. A notícia caiu como uma bomba. As 5 jovens fizeram de tudo para garantir suas vagas. Camila organizou um evento em homenagem ao professor, enquanto Luísa entregou um poema que emocionou Augusto. Bianca, com sua abordagem prática, ajudou a resolver questões logísticas do retiro. Isabela enviou um ensaio profundo sobre tragédias românticas, e Lara usou sua influência entre os colegas para destacar sua dedicação ao curso. No final, todas conseguiram ser escolhidas. O retiro, marcado para o feriado seguinte, prometia ser um momento inesquecível, mas não da forma que elas imaginavam. A casa era imponente e isolada, cercada por uma floresta densa e uma névoa que parecia nunca dissipar. Augusto as recebeu com seu sorriso enigmático e conduziu o grupo para dentro, onde uma sala ampla com uma lareira acesa os aguardava. Durante o jantar, ele falou sobre os grandes temas da literatura, de paixão, ciúme e os limites do que é aceitável em nome do desejo. Naquela noite, enquanto as jovens se acomodavam em seus quartos, o clima entre elas começou a mudar. Pequenas tensões vieram à tona, e Camila repreendeu Isabela por monopolizar a atenção do professor durante o jantar, enquanto Bianca alfinetou Luísa por ser boazinha demais. Lara, por outro lado, se mantinha distante, observando tudo com um sorriso enigmático. Na madrugada, Camila ouviu vozes sussurradas no corredor. Curiosa, saiu para investigar e encontrou Luísa conversando com Augusto na biblioteca. Camila, tomada pelo ciúme, começou a alimentar ideias sombrias. Na manhã seguinte, Luísa desapareceu. Augusto, preocupado, organizou buscas pela floresta, mas não encontraram nada. A tensão no grupo aumentou. Camila insinuou que Luísa poderia ter fugido por não suportar a pressão do retiro, mas Isabela discordou, dizendo que era estranho Luísa deixar para trás seus pertences. Naquela noite, enquanto todos estavam reunidos, uma discussão acalorada eclodiu. Bianca acusou Camila de sempre querer ser a favorita do professor, enquanto Lara provocou Isabela por ser infantil em sua devoção. Augusto tentou mediar, mas as faíscas já haviam sido lançadas. Mais tarde, Bianca foi encontrada caída no jardim,
com um ferimento na cabeça. Augusto declarou que seria melhor suspender o retiro, mas a estrada de volta estava bloqueada por uma tempestade. Eles estavam presos. Um por um, as alunas começaram a desaparecer. Lara foi a próxima, encontrada sem vida no porão, com uma expressão de terror congelada no rosto. Isabela, que já parecia estar à beira de um colapso, começou a suspeitar de Augusto. Ela encontrou um caderno em seu escritório com anotações estranhas sobre as alunas e descrições perturbadoras de como elas o faziam sentir. Enquanto isso, Camila confrontava Augusto, dizendo que faria qualquer coisa para ser a única em sua vida. Ele a rejeitou com frieza, o que a levou a um ataque de fúria. A situação culminou em um confronto entre Camila e Isabela. Ambas, enlouquecidas pelo ciúme e pela paranoia, começaram a brigar violentamente na sala principal. Augusto tentou intervir, mas acabou ferido. No final, Camila feriu fatalmente Isabela, apenas para ser atacada por algo invisível logo depois. Quando a polícia chegou, alertada por vizinhos que ouviram os gritos, encontraram apenas Augusto, ensanguentado e em choque, murmurando palavras desconexas. Não havia sinal das jovens. A obsessão pode consumir e destruir, transformando desejos inocentes em armas mortais. Na busca por atenção e validação, aquelas jovens perderam não apenas suas vidas, mas também suas almas, deixando para trás uma lição sombria sobre os perigos da rivalidade e do desejo desmedido. Clara e Alice eram inseparáveis. Cresceram na pequena cidade de Vale Escuro, um lugar envolto em uma atmosfera de melancolia e segredos. Ambas estavam no último ano do ensino médio e dividiam tudo, sonhos, frustrações e a necessidade de escapar da monotonia que parecia engolir a cidade. Uma noite, enquanto exploravam uma floresta densa nos arredores, encontraram uma clareira iluminada por uma luz estranha e pálida da lua. No centro, havia uma antiga pedra com marcas gravadas que mais pareciam runas. Clara, curiosa e ousada, sugeriu que aquilo poderia ser um altar. Alice, sempre inclinada ao misticismo, ficou fascinada. E se fizermos um pacto aqui? Algo que nos conecte para sempre, sugeriu Alice, com os olhos brilhando. Clara hesitou, mas a ideia de uma promessa eterna era tentadora. Pegaram um caco de vidro do chão, cortaram levemente suas palmas e pressionaram as mãos juntas, deixando o sangue misturar-se. Alice murmurou palavras que inventou no momento, mas que pareciam sóbrias e carregadas de intenção. Sob esta lua, juramos fidelidade às nossas vontades. Que nossos desejos se tornem realidade, não importa o preço. As runas na pedra pareciam brilhar por um instante, mas Clara descartou aquilo como impressão. Alice, por outro lado, sentiu algo mudar dentro de si. Elas riram e prometeram que aquele pacto seria apenas um segredo entre elas. Poucos dias depois, estranhos eventos começaram a ocorrer em Vale Escuro. Uma loja de conveniência foi vandalizada à noite, com mensagens estranhas pichadas nas paredes: "O que é dado não pode ser retirado." Clara confessou para Alice que se sentia inexplicavelmente impulsionada a fazer aquilo, como se estivesse cumprindo uma missão. "Nós estamos manifestando nossos desejos", explicou Alice, convencida de que o pacto tinha despertado algo especial nelas. Os pequenos atos de vandalismo evoluíram para algo mais sombrio. Começaram a roubar objetos pessoais de pessoas que consideravam indignas ou impróprias. Uma professora que as repreendeu teve seu carro riscado com mensagens ameaçadoras. Um colega que zombava delas foi encontrado inconsciente após ingerir algo misturado em sua bebida. A polícia local estava confusa. Os incidentes eram desconexos, mas claramente planejados. Pequenas pistas, como marcas de sangue ou bilhetes crípticos, deixavam os investigadores intrigados. As coisas mudaram drasticamente quando um dos crimes levou à morte de um vizinho de Alice. Ele foi encontrado em sua casa, amarrado e com estranhos símbolos desenhados ao redor do corpo. Alice confessou para Clara que sentiu algo incontrolável ao cometer o ato. "Eu senti que era o que precisava ser feito. Nós não estamos mais no controle disso, Clara", disse Alice, com um brilho estranho nos olhos.
Clara começou a temer o que tinham iniciado. Porém, não conseguia se afastar. Algo na energia que compartilhavam a puxava de volta. Os crimes tornaram-se mais frequentes e brutais, sempre envolvendo símbolos semelhantes àqueles na pedra. A polícia começou a identificar um padrão. Apesar de não terem suspeitos, notaram que todos os incidentes pareciam circundar o mesmo grupo de pessoas e locais frequentados por Clara e Alice. O cerco estava se fechando. Uma noite, as duas adolescentes decidiram voltar à clareira para entender o que haviam despertado. Levaram velas, um livro antigo que Alice encontrara na biblioteca local, e as mesmas facas usadas no pacto inicial. Na tentativa de desfazer o que haviam iniciado, realizaram um ritual improvisado, mas as runas na pedra brilharam novamente, dessa vez com mais intensidade. Uma figura sombria surgiu diante delas. Tinha uma presença esmagadora e olhos que pareciam refletir todo o mal que haviam causado. Clara tentou correr, mas Alice a segurou. Não podemos fugir disso. Faz parte de nós agora, disse Alice. A figura revelou-se como uma personificação do pacto que haviam feito. Disse-lhes que, para desfazer a conexão, uma delas deveria sacrificar a outra. Clara ficou horrorizada, mas Alice parecia tentada pela ideia. Clara, é a única forma. Pense em tudo que podemos conquistar se continuarmos juntas, argumentou Alice, com um tom perturbador. Um confronto brutal aconteceu entre as duas. A luta deixou marcas tanto físicas quanto emocionais. No final, Clara conseguiu escapar, mas deixou Alice gravemente ferida. Clara foi encontrada pela polícia horas depois, vagando em estado de choque. A clareira foi investigada, mas nada de anormal foi encontrado. Alice estava desaparecida, e os crimes cessaram. Anos depois, Clara tentava reconstruir sua vida em outra cidade. Porém, em noites de lua cheia, ainda podia sentir o peso daquele pacto, como se algo a estivesse observando, esperando o momento certo para cobrar sua dívida.